Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Fluxo de Odontologia Digital. Aqui nós discutimos os fundamentos e as aplicações da tecnologia 3D em odontologia. Meu nome é André e vem comigo que eu vou te mostrar como se iniciar no fluxo de trabalho digital. Vamos lá? O que é tecnologia 3D e suas aplicações na odontologia? Bom, primeiramente nós temos que definir o que é 3D. Pela própria palavra, a gente pode descrever que 3D são as três dimensões: altura, largura e profundidade, ok? Então, o olho humano ele tem essa capacidade de naturalmente identificar um objeto na sua forma volumétrica, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse cubo aqui, ó, ok? Esse cubo, ele foi feito numa impressora 3D apenas para demonstração, ok? Então, como eu tinha falado, o conceito de 3D, três dimensões, a gente tem que considerar a largura, a altura e a profundidade, ok? E é claro que o ser humano e outros animais, eles fazem isso naturalmente, né? Eles não analisam onde está a largura, onde está a altura, onde está a profundidade. Naturalmente nós já temos essa característica. Mas a ciência, principalmente a ciência da matemática, ela teve que particionar, teve que colocar em partes para fazer uma análise dos objetos volumétricos. Primeiramente, através da geometria plana, depois através da geometria analítica e uma outra característica que os seres humanos têm e os animais, que é a estereoscopia. Bom, vamos lá. Isso tudo são fundamentos para que eu possa depois explicar como que funciona a tecnologia 3D. A geometria plana, há muitos anos atrás, ela fazia a análise de objetos volumétricos, ok? Coisas que têm largura, dimensões muito largas, aliás, qualquer coisa tem volume, obviamente, mas objetos em que são palpáveis, a geometria plana, ela coloca esse objeto em suas dimensões de tal forma que possa ter aquela sensação de que você está vendo algo volumétrico numa superfície plana, ok? Já a geometria descritiva, ela se utiliza de coordenadas, certo? Nos eixos x, y e z, vamos colocar assim esse nome, essas referências, de tal forma que a gente possa posicionar esse objeto no espaço, ok? E a estereoscopia é uma característica de análise de um determinado objeto a partir de dois pontos, ok? Nós, seres humanos e os animais, eles têm essa característica de poder analisar a proximidade de um objeto e seu volume, sua profundidade, através dos olhos, que são elementos captadores das imagens. Nós temos dois pontos de captação. É por isso que nós temos a capacidade de avaliar se um objeto ele está mais próximo da gente, se ele está mais distante, se ele está mais para a nossa direita, se ele está mais para a nossa esquerda, para cima ou para baixo. E além disso, se ele está fazendo algum movimento de giro, ok? Se ele está correndo, justamente porque nós temos que ter essa percepção para a gente poder desviar do elemento, correr para capturar ou justamente até fugir, para que a gente tenha um instrumento de fuga, um instrumento que avise, de alerta, que a gente possa tomar alguma atitude, certo? Então, através dessas três partes da ciência, que é
a geometria plana, a geometria descritiva e a estereoscopia é que derivou a ciência do 3D. Pois bem, através dos anos e com a evolução da tecnologia, surgiram os sistemas CAD/CAM. O que são os sistemas CAD/CAM? CAD quer dizer Computer Aided Design ou Computer Assisted Design. Quer dizer, traduzido, é o desenho assistido pelo computador. E o CAM é Computer Assisted Machine, que seria, digamos, a máquina assistida por um sistema computacional. Bom, no final dos anos 70, surgiram várias tecnologias CAD/CAM, principalmente na área de arquitetura, para poder plotar um projeto de uma planta baixa num sistema que pudesse visualizar aquele projeto já adiantado, construído, certo? Então, nós temos aquela torre ali da igreja, por exemplo, que se a gente fosse colocar num sistema 3D, a gente conseguiria ver tanto essa janela aqui do lado, quanto a janela lá de trás, correto? Então, de que forma? Num sistema computacional, a gente consegue colocar esse objeto aqui e num clique a gente consegue, por exemplo, visualizar o meu dedo que está aqui, ó, aqui atrás, certo? Tanto girando o objeto quanto por transparência, ok? Isso tudo exigiu linhas de programação muito complexas para que a gente pudesse alcançar o que a gente hoje tem de mais excelência, que são sistemas como esse aqui que estão atrás de mim, em que a gente consegue colocar a arcada do paciente num sistema 3D através de uma captura de imagens de dentro da boca dele, certo? E aí a gente consegue tanto visualizar a parte da frente do dente, tá? A porção vestibular, quanto a porção palatina, ok? Então eu consigo fazer esse giro aqui, tá? Tanto avaliando a sua largura, a altura e a sua profundidade. Vocês observam que eu consigo aproximar, tá? E ter essa noção de profundidade. Então, eles colocaram dentro de um sistema computacional a geometria plana, a geometria descritiva e a estereoscopia, para que a gente, durante o planejamento do caso, a gente possa fazer imprimir os dados desse dente aqui, de anatomia, justamente como nós vemos com nossos próprios olhos, ok? Então vamos lá. Como que surgiu isso nos anos 70? Teve um cientista chamado François Duret, que era um professor da universidade na França, em que ele pegou 3 tipos de sistemas computacionais, que eram um sistema de captura, ok? A captura da imagem, um sistema de processamento dessa imagem de tal forma que pudesse fazer um projeto de um dente em cima daquela captura que ele fez do dente destruído, e um sistema que ele chama de milling, ou milling em inglês, que seria o sistema de fresagem, ok? Daquilo que foi projetado em cima da imagem do dente destruído, reconstituindo o dente dessa forma aqui, tá? Então, como que ele fez? Ele teve sistemas de computadores extremamente complexos, que para a época eram muito evoluídos. Então, ele pegou um sistema de captura, um sistema óptico de captura, correto? Então, esse sistema óptico de captura, ele lançava uma luz sobre a superfície do dente que ele queria capturar, e essa luz batia na superfície e voltava numa frequência relativamente alta, ok? Então, tiravam várias fotos daquela superfície do dente. Não era somente de um lado. Ele podia torcer para a direita, torcer para a esquerda,
para frente, para trás, e ia pegando a totalidade daquele objeto. Feita essas várias fotos, ok? Então, ele pegava a porção de cima, ok? Do dente, a porção oclusal. Deixa eu pegar aqui um modelo mais aplicado à nossa área. Então, ele entrava com um sistema de captura e refletia, incidia uma luz sobre o dente, ok? Essa luz batia, voltava naquele emissor e captador de luz daquele reflexo daquela imagem do dente, ok? E isso ele fazia no contorno de todo o dente. E aí essa imagem era levada para dentro de um sistema computacional para que esse sistema pudesse analisar a imagem como um todo e pudesse adaptar uma outra imagem por cima como se fosse de um dente ideal, ou seja, aquele dente que estava destruído, a imagem do dente destruído seria sobreposta com uma imagem de um dente perfeito, de um dente reconstituído. E aí ele ligava os pontos do dente, os pontos da imagem, que eram um arquivo, que hoje a gente chama de arquivo STL, o qual ele é uma representação de uma imagem, de um sólido, através da ligação de vários pontos, porque, como você sabe, o computador ele não consegue fazer uma curva, descrever uma curva num sistema, numa tela plana. Você precisa plotar vários pontos pequenos, ok? Então, vários pontos pequenininhos são pintados naquela imagem do dente capturado, ok? Ou de um objeto que seja. E aí, cada pontinho desse aqui, ele vai ser ligado, formando várias retas. Essas várias retas, elas vão formar o que a gente chama de malha, a malha de tecelagem, que nem aquela tecelagem de tecido, que são várias tramas cruzadas, fica mais ou menos da mesma forma. Eu vou mostrar isso com detalhes num outro vídeo, para que você possa ter uma ideia de como que isso aí foi processado ao longo dos anos. Bom, esse tipo de malha que é colocado sobre a superfície capturada, certo? É uma representação daquela superfície que nós queremos colocar dentro do sistema, certo? Esse arquivo é chamado de arquivo STL, que é Single Tessellation Language. É a linguagem simples do arquivo de tecelagem, ok? Outros chamam de Single Triangle Language, a linguagem simples do triângulo, que se você observar no arquivo STL, você vai ver que são vários triângulozinhos. E quanto maior a densidade dessa malha, mais perfeita a imagem. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui, ó, se a gente aproximar, vocês observam que a gente consegue ver com detalhes a anatomia dos dentes, ok? Porque existe uma malha muito densa aqui de triângulos, certo? Para que a gente possa reproduzir com detalhes. Então, com o passar do tempo, no final dos anos 70, aquilo ali foi levado pelas grandes indústrias e com a evolução dos processadores, dos microprocessadores, essa imagem foi sendo processada cada vez mais rápido. Então, o professor François Doré, ele deu origem, ele é dado como o pai da tecnologia CAD/CAM em odontologia. Outros sistemas vieram, certo? Ele mesmo tem um artigo em que ele faz uma revisão de todos os sistemas que foram lançados no início dos anos 90. É um artigo que eu acho até que é um artigo clássico, porque ele foi humilde de poder descrever todos os sistemas, as suas vantagens e desvantagens, e todas as possibilidades daqueles sistemas para o futuro, ou seja, ele estava prospectando uma situação que estava por vir no início dos anos 90. Ele colocou vários sistemas
inclusive o próprio que ele tinha estudado, que já não estava mais na mão dele, estava numa empresa que já tinha feito um sistema que se chama SEREC, que é esse que eu tenho aqui. Existem vários outros sistemas tão bons quanto esse, mas na época ainda não existia muita segurança, não existia um consenso a respeito do que viria a ser isso na prática da odontologia. Pois bem, os anos se passaram e os sistemas foram tentando entrar no mercado, de tal forma que o sistema que mais prosperou foi o sistema que o professor François Doré tinha originado no início dos anos 80, final dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Eu vou procurar isso com mais detalhes. Mas eu tenho esses artigos, eu vou deixar aqui a descrição aqui, a referência, para vocês depois acessarem o artigo aqui na descrição do vídeo. Pois bem, com a evolução, nos anos 90, início dos anos 2000, alguns sistemas começaram a tomar conta do mercado, porque o mercado ele responde com resultados. Então, existiam basicamente dois sistemas. Um sistema de captura por imagem, ok? À distância, ou seja, é um sistema que captura a imagem do objeto, como essa aqui. Ele captura a imagem do dente, certo? À distância, tá? Ele não precisa entrar em contato para capturar essa imagem, ok? Então, essa foi uma ideia que o professor François Doré tinha lançado 20 anos antes, ok? E um outro sistema que fazia um escaneamento por contato, certo? Era uma pequena esfera de titânio em que o dente era colocado, ou melhor, o dente moldado, não era nem o próprio paciente ou a própria boca. Você tinha que fazer uma moldagem, certo? Fazer uma captura mecânica, física da boca do paciente, do dente dele preparado. E esse dente preparado, ele entrava como se fosse numa câmara que tinha uma ponta de titânio que ficava capturando a superfície do dente, certo? Então, esse era um outro sistema de escaneamento por contato. O que ele fazia, o que o professor François fazia, era uma captura à distância por emissão de luz. Então, o mercado ele começou a absorver mais aquele que era à distância, certo? Por quê? Tanto por questões de agilidade, quanto pela própria questão de higiene. Você não precisava encostar o aparelho de titânio. Quando encostava, aquela ponta ali desgastava, então tinha que haver várias trocas. E aquilo ali foi ficando meio que obsoleto. O próprio mercado ele foi recusando aquilo, ele não queria algo que não fosse prático. E tanto os processadores quanto os sistemas ópticos, eles evoluíram muito, muito rápido. E aí foram surgindo vários sistemas. Hoje nós temos alguns no mercado, tais como o SEREC, que é o que eu tenho aqui atrás de mim. Nós temos o Trios da Trishape. Nós temos o da Carestream, assim como vários outros scanners, inclusive scanners de bancada, em que a gente pode colocar um modelo de gesso da moldagem da boca do paciente e fazer a captura daquele modelo de gesso. Então, não necessariamente o dentista ele precisa ter esse aparelho aqui dentro do consultório dele. Ele pode fazer uma odontologia digital, 3D, sem precisar investir tanto assim numa tecnologia para que ele possa trabalhar com fluxo digital. Então, os scanners de bancada, eles preenchem essa lacuna, eu acho até que de uma maneira muito prática, porque tanto o protético quanto o dentista, eles não fazem um investimento muito alto e vão direto ao assunto, que é justamente o tratamento daquela imagem capturada dentro de um software, certo? E aí o software é que é o poder.
esse software ele tem a capacidade de fazer projetos extremamente precisos, extremamente adaptados, de tal forma que a produção dessa peça ela venha a ser a mais próxima possível das dimensões do dente. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso histórico em relação à tecnologia 3D, nós temos as aplicações em odontologia. Basicamente, foram feitas aplicações na área de prótese, na área da implantodontia e também na área de diagnóstico, na parte de radiologia, com utilização dos tomógrafos. Pois bem, para que a gente possa entender como que se processa o caminho dessa informação no fluxo de trabalho digital, nós temos que conceituar o que é um fluxo de trabalho digital. Pois bem, fluxo de trabalho digital pode ser conceituado como o carregamento de informações através de uma sequência de trabalho, certo? Então nós temos os dados de uma sequência de trabalho a ser levada, que tem que ser transportada desde o início, ok? Da provocação para a solução de um problema, certo? Levada para uma outra estação de trabalho, essa vai fazer o tratamento dos dados, uma terceira estação que pode apresentar a solução e uma quarta que vai devolver essa solução ao solicitante do serviço, correto? Por isso que se chama fluxo de trabalho digital. Nada mais é do que uma sequência. Nós já fazíamos isso no formato analógico, que seria através da moldagem, encaminhamento ao protético, que seria a segunda estação. Ele faz o processamento daquela informação, que é uma moldagem, um modelo do paciente, e ele devolve a solução do problema ao solicitante do serviço, no caso, o dentista e o paciente, certo? Então, como que nós podemos estabelecer quem são os atores dentro desse fluxo de trabalho? Pois bem, nós temos no fluxo de trabalho em odontologia, nós temos o paciente, que é o primeiro solicitante do serviço, e o dentista, certo? Então nós faremos a captura daquela arcada ou do dente ou de um implante a ser restaurado. Essa captura é feita através de scanners intraorais, como nós já mostramos, e essa imagem gerada, que é uma informação, ela é transmitida para um técnico, no caso, um planning center. Esse planning center, ele recebe esses dados da boca escaneada, da arcada, do implante a ser restaurado, e ele faz o tratamento desses dados, correto? Ele coloca de tal forma que um software possa ler aquilo ali e fazer a devida aplicação da solução. Então, ele vai pegar a solução feita e devolver ao dentista, certo? Então, é um fluxo de informação que se torna como se fosse um ciclo. Existe uma forma de você fazer gestão desse fluxo. Eu dividiria em 4 tipos de gestão. Nós temos a gestão simplificada, a gestão avançada, a gestão total e a gestão de terceiros. A gestão simplificada é aquela em que o dentista ele não possui o scanner, ele tem que fazer a moldagem do paciente, a captura do trabalho e encaminhamento a um planning center que faria a captura digital deste trabalho. Nós temos a gestão avançada, que seria o cirurgião dentista que possui um scanner, ele mesmo vai fazer a captura
e pode até fazer o processamento daquela imagem. Ele só não tem como fechar o ciclo desta gestão, porque ele não tem uma fresadura para que possa fechar o ciclo. Nós temos a gestão total, que seria possuir todas as fases do ciclo de trabalho. Você faz a captura, o cirurgião dentista ele faz a captura, o processamento daquela imagem, a apresentação da solução do problema com a fresagem do trabalho. E existe a gestão de terceiros. A gestão de terceiros é aquela em que o Planning Center ele recebe a informação, a captura já feita, e faz o tratamento, o processamento dessa imagem, a apresentação do problema e devolução para aquele que a enviou. A gestão total, ela também pode fazer uma gestão compartilhada. No caso do sistema SEREC, você pode fazer a fresagem para um colega quem te encaminhou. Pois bem, esses têm custos envolvidos. O custo envolvido numa gestão simplificada é um custo de investimento mais baixo, porém ele terá um custo da prestação do serviço do restante do fluxo de trabalho, ou seja, do processamento e da elaboração da proposta, ou seja, a fresagem da coroa. No caso da gestão de captura e processamento, seria uma gestão avançada do fluxo de trabalho, ele vai ter um custo de investimento no scanner e um custo de pagamento da prestação de serviço para a fresagem, porque ele mesmo terá como processar a informação e a solução, você não tem como fresar, consolidar aquela informação. No caso da gestão total, é um investimento mais alto, porém ele não vai gastar com a prestação de serviço, porque ele mesmo será o próprio prestador. Ele vai, no caso, fazer a gestão total de todo o ciclo de trabalho. E a gestão de terceiros, em que eu diria que a elaboração de um Planning Center, ele tem um custo de investimento tanto quanto aquele que faz a gestão total, porque ele se especializa numa gestão de uma parte do fluxo de trabalho que é muito especializada, que no caso é um laboratório. A gente chama Planning Center porque seria um centro de planejamento, mas ele também faz a fresagem. Então, esse é o que tem, juntamente com a gestão total, a gestão de terceiros é a que tem, tanto quanto a gestão total, o custo mais elevado de investimento. Porém, ele não gasta com a prestação do serviço, porque ele mesmo é o prestador do serviço. Então, pessoal, por hoje é só. Nós temos essas informações que eu passei para vocês que dão para ter uma ideia de como funciona a tecnologia 3D, as suas aplicações de odontologia, inclusive uma noção geral de todo o ciclo de trabalho, o fluxo de trabalho digital. Em outros vídeos eu vou explicar com mais detalhes como que funciona cada tipo de fluxo e os custos envolvidos neles. Não deixe de nos acompanhar no nosso canal, se inscreva no canal e mande seus comentários e seus likes. Muito obrigado!